86, teve um grupo na Bahia. Se sair empatado de lá já é lucro, viu, meu? Teve um grupo de filiados na Bahia que ainda estavam ligados ao PCBR, que fez uma ação de expropriação revolucionária, assaltou uma agência da Universidade Federal da Bahia, e a intenção era, eu não sei se era eles viajarem para Nicarágua ou se era doar o dinheiro para a Revolução Nicaraguense. Você lembra desse episódio, 86, não? Sei, alguma coisa, não... Essas loucuras assim eu não levo muito a sério. Bom, mas eram petistas, né? Não, diferente do episódio do Abílio Diniz, que colocaram camisa do PT, sim, nos sequestradores, esses eram de fato... Esse tipo de atitude voluntarista não leva a nada. Esse tipo de atitude não é assim. E era um ano eleitoral, Lula condenou, não é assim que se mas faz. Isso só serve para que o Estado se unifique contra você. Mas você acha que seria o caso de expulsar? Vamos supor hoje se grupos petistas... Eu não me lembro exatamente do fato, mas depende, você tem que analisar na hora, depende do que os caras fizeram, se é passível de expulsão. De qualquer forma, a Nicarágua, na época, o PT apoiava. Na época havia uma perspectiva, né, de que a Revolução Nicaragüense fosse melhor do que foi. Mas o Daniel Ortega também não se mostrou melhor, viu? O que ele acabou fazendo lá... O atual presidente. Diz o... Como é que chama o nome do escritor? Um cara que tem um nome com duas letras e tem um nome, como é que é o nome dele? O cara que usa barbicha. Cubano? Não. Eu não esqueci o nome dele. Que é o Daniel Ortega, acabou abrindo a maior concessionária da Mercedes-Benz da América Central. O Lula. Lá, né? Bom, o objeto do meu trabalho... Mas, em certo sentido, se você for ver do ponto de vista do que pôde ser feito, você não pode negar que o PT fez coisas fantásticas. O que o PT fez de política externa é uma coisa absolutamente histórica, inédita na história da América. O fato de ter criado a CELAC, ter criado a Unasul, ter criado a Mercosul, ter feito uma reunião da OEA sem o Canadá e os Estados Unidos e criado a CELAC, mas eu acho que isso tem muito a ver com a política e a personalidade do Lula e de uma ala do PT, de alguns membros do PT. Eu não tenho nenhuma certeza, não tenho nenhuma convicção de que qualquer outra pessoa do PT que vá para o governo vá fazer o que o Lula fez com relação à América Latina, com relação ao BRICS, com relação à comunidade europeia, com relação a Brasil e países árabes. Eu duvido. Você está querendo dizer que o PT é menos um partido de base, de massa, e mais um partido com uma liderança extraordinária? Até porque a pressão do capital internacional vai ser muito grande, a pressão dos Estados Unidos vai ser muito grande. E aí o que vai acontecer? Eles vão boicotar todas as iniciativas. Se você não for muito revolucionário, você não faz nem essas reformas. Tá. Bom, 87 é o último ano que abrange aí o meu trabalho. E aí teve um quinto encontro em Brasília, que foi fundamental. Você disse que nessa época você não era delegado, mas ia pro estadual. Teve uma resolução muito importante sobre o socialismo que abrangeu muito das coisas que você falou nesse momento. Por exemplo, da democracia como meio e fim. Então é a tese do Carlos Nelson Coutinho, que é um ex-membro do Partido Comunista. Né? E também a questão dos propriedades, os meios de produção sociais, os meios de produção se tornarem sociais. Tem sentido isso? No capitalismo? Em hipótese alguma. Até cooperativa eles são contra, pô. A cooperativa começa a crescer muito, eles começam a meter o pau. Eles não tratam o MST como terrorista. O MST não. Não, a direita não trata o MST. O MST é o maior produtor de arroz, por exemplo, da América Latina, e os caras não dizem isso. O que é o MST? É uma grande cooperativa de agricultores, cara. É um movimento organizado, tem uma visão política, mas do ponto de vista da produção é uma grande cooperativa. É uma grande solidariedade entre todos eles. Bom, pelo menos num ponto eu sei que
eu acho que você concorda com o que foi tirado nessa resolução, que o socialismo não será dito por nenhum livro, será construído. Isso Não, você concorda? no caso da Revolução Brasileira, sim. Que você, mas não tem livro que tenha isso. É errado você achar que alguém escreveu o modelo de revolução. O Marx não fez isso, o Engels não fez isso, o Lenin não fez isso, ninguém fez isso. O que você tem é um método de análise, um método de organização, e cada um faz a sua. Você não tem revoluções parecidas em lugar nenhum do mundo. Sim, mas nesse ponto, o PT está certo, sim, vai ser construído. A Revolução Brasileira vai ser construída. Agora, o problema é você acreditar que essa direção do PT vai construir essa revolução. Isso é que é difícil de acreditar, viu, meu irmão? Que essa direção do PT, que essa maioria, essa corrente que domina, inclusive os diretórios estaduais espalhados pelo país afora, vai fazer isso. Isso é que é difícil de acreditar. Você acha que a questão dos mandatos que tomaram conta... Quem manda no PT são os mandatos, cara. O PT vive dos mandatos e das prefeituras. Você acha que eu tinha que ter uma direção forte o suficiente, por exemplo, para enquadrar os mandatos? Sim, por que tiraram o poder da base? Porque o dinheiro não vem mais da base, a arrecadação não vem da base. Na fundação do PT, acho que era o 17º artigo, dizia que o PT é o partido que representa a classe trabalhadora e será mantido pela própria classe trabalhadora. Quando a gente começou a ter muito parlamentar, e esses parlamentares começaram a ter interesse de assumir o comando do partido, começou a criar um atrito não declarado dentro do partido de quem teria poder, a base ou essas cúpulas. O que acabou acontecendo? Prevaleceu as cúpulas. As cúpulas pagas. E de um tempo pra cá, ninguém faz nada no PT se não for pago. Aquilo que a gente fazia no PT de graça, vender camisa, vender estrela para arrecadar dinheiro, para manter o partido, porque você era membro do partido, da estrutura do partido, você elegia delegados para tomar as decisões do partido, acabou. Bom, se os caras estão lá em cima, se entupindo de grana nos parlamentos e nas prefeituras, eu vou trabalhar de graça? Não tem um militante que não cobre, pô. E a CUT entrou nesse mesmo esquema? Você acha? Burocratização. Entrou no mesmo esquema. Nos anos 80, os dirigentes iam em porta de fábrica, de graça. Aqueles dirigentes que convocaram aquelas greves gerais nos anos 80, hoje não tem um dirigente da CUT que possa fazer isso. Que não possa ou que não queira? Que não possa fazer, não quer e não pode. Não quer e não tem força política, não tem representação para isso. Dominar a estrutura sindical não significa ter representação na base. Ter representação na base é uma coisa. Sim, mas você pode tentar ter representação. Sim, você pode até tentar, mas a maioria está muito bem de vida, obrigado. Bom, alguma palavra otimista para terminar? Ou vamos... Não, o que nós temos que fazer é esperar que as correlações da luta de classe se alterem, certo? Porque a análise de conjuntura no PT hoje é análise eleitoral. Você não analisa o movimento que as classes dominantes estão fazendo e não analisa o movimento que os trabalhadores estão fazendo. O movimento que os trabalhadores estão fazendo hoje foi procurar uma saída errada a partir de uma propaganda odiosa que fizeram contra o PT, certo? E acabou elegendo esse energúmeno, esse saco de merda, esse saco de batata, presidente da República, certo? Agora eles estão começando a perceber, entendeu? Vamos ver se o PT vai ser capaz de recuperar, você entendeu? Esta percepção. O que o PT vai fazer para politizar essa decepção com esse governo? Como é que ele vai fazer para recuperar essa base que se afastou do PT? Ou pelo menos não votou no PT nessa eleição? Não, os evangélicos eram um grupo que, por exemplo, o PT tinha e não tem mais. O PT tinha uma influência entre os evangélicos, perdeu muito. Amanhã a eleição dos conselhos tutelares vai ser basicamente esses dois campos, né? PT versus evangélicos. Fundamentalistas, né? Pentecostais. Imagina o que eles acham do ECO. Bom, última pergunta então sobre a atualidade. Você acha que o Lula fez certo em recusar esse benefício do semiaberto? Do ponto de vista da biografia dele, sim. Mas do ponto de vista da prática política, se ele estivesse aqui na rua, ainda que ele estivesse em prisão domiciliar, se ele saísse na janela para fazer um comício lá embaixo, ele ia causar um furor na política brasileira tão grande
que você tem que viver essas duas situações. Ele aqui fora fazendo comício, falando com o povo, ou lá dentro, todo dia dando ou lá dentro, né? Dando entrevista. Ele recebe mais autoridades internacionais e personalidades do que o presidente. Ninguém visita o Bolsonaro, cara. Acho que nem a mãe dele, nem os irmãos dele visitam. O Lula acabou de virar cidadão de Paris. O Lula virou cidadão parisiense, recebeu o ex-ministro da Alemanha, recebe prêmio Nobel da Paz, só falta receber o Papa, Já teve enviados do Papa. Só falta receber o Papa e o cara da ONU lá, o português que está lá agora. Beleza, Silvio. Eu tenho certeza que se o Papa vier para a América Latina, vai lá ver ele. Então quero agradecer aí, primeiro pelos seus 40 anos de militância, né? Desde quase pré-adolescência, aí, desde a juventude, aí, dos primeiros filiados, se mantém firme e forte, bastante crítico, né? Principalmente nos aspectos teóricos. Mas dentre as possibilidades, essa ainda é a que representa, esse PT que está aí ainda é o que representa essa trajetória. Agora, precisa tomar cuidado para não perder essa representação e, ao contrário disso, do ponto de vista comparativo, ainda é a CNB, não tem jeito, meu. Ainda é a CNB, ainda é a direção do PT, ainda é a representação de massas. Sob o ponto de vista comparativo com outros países, ainda é um exemplo. Não, é uma história inédita. Você não tem precedente no mundo de formação de um partido como surgiu no PT. O PT conseguiu recuperar, o PT conseguiu envolver trabalhadores, movimento de moradia, sociedade amiga de bairro, stalinista, trotskista, ex-militante das organizações, seringueiro, os castanheiros da floresta, indígena. O PT conseguiu criar em torno dele. É essa base que ainda o PT conseguiu criar em torno dele todas as intelectuais, né? Pode deixar em cima da mesa. Ele conseguiu em torno dele todos os segmentos, categorias sociais e grupos da sociedade brasileira que nunca tinham tido voz. Ele conseguiu pegar seringueiros da floresta, cara, que ninguém vê. Os castanheiros, aqueles caras que você sabe que existia, mas nunca tinha ouvido falar deles. Conseguiu pegar o pessoal, conseguiu pegar os trabalhadores do Nordeste, os ruralistas, gente do interior, e inclusive operários das grandes cidades. Ou seja, ele adquiriu uma gama de pessoas que com o tempo, com a ida ao governo, quando o PT esteve no governo, ele se afastou dessa base sindical, essa base de organização, essa base, e trocou toda essa relação política por, bom, agora nós estamos no governo e a gente resolve tudo fazendo políticas públicas. Então é política pública para qualquer coisa. É política pública para mulher grávida, é política pública para feminista, é política pública para negro, é política pública para negra, é política pública não sei para quê. Como se o Estado substituísse a organização sindical e partidária. E não, muito pelo contrário, o Estado é contra essas organizações. O rescaldo da gente sair do governo foi terrível para o PT. O PT saiu do governo com uma relação menor com a sua base social que foi construída, essa que eu citei agora. Ele saiu com uma relação menor. Mas dá para governar e esses movimentos sociais crescerem fortes? Deveria, né? Aí é que está o grande conflito, aí é que está a grande contradição das relações entre as classes. Seria o caso, então, por exemplo, não chamar. Uma coisa que o PT fez foi chamar, por exemplo, sindicalistas para dentro do governo. Você acha que isso não pode fazer? Há quanto tempo o PT não fala em luta de classes? Você acha que, assim, por exemplo, um sindicalista forte não tem que ir para o governo? Mas é uma opinião pessoal minha. Eu acho que quem ocupa um cargo não ocupa outro. Eu acho que quem é parlamentar não deve estar na direção do PT. Sim, eu acho que prefeitos e governadores não tem que estar na direção do partido. Por exemplo, o Luiz Marinho, eu acho que quem é sindicalista tem que ser sindicalista. Você entendeu? Porque senão você mistura as coisas e aí você não tem como evitar a contaminação. Chega uma hora que seus compromissos se ampliam de tal forma. A CUT se enfraqueceu muito aqui no PT. As greves da CUT eram todas simples, eram sempre as mesmas. Agora metalúrgico, bancário e professor, quem mais fez greve? O funcionário da Petrobras faz uma greve contra a privatização, está vendendo tudo. Cadê a greve da Petrobras?
Cadê o partido dirigindo, ou a CUT dirigindo uma greve da Petrobras? Mas é a questão do vendeu 74%, vendeu 74% dos postos de petróleo, vendeu a BR Distribuidora mais barato que o Copacabana Palace, você viu essa? O hotel Copacabana Palace foi vendido mais caro que a BR Distribuidora. Isso não existe. Cadê as manifestações? Cadê as greves? Cadê aquela campanha que nós fizemos contra a ALCA? Nós conseguimos derrubar a ALCA, que era uma proposta dos Estados Unidos. Cadê aquela militância? Isso foi quase aquela militância de esquerda? Bom, Silvio, muito obrigado. Vamos ver o jogo então, porque... Vamos terminar bebendo e vendo o jogo, né? Valeu mesmo. Conversei com Silvio Zanin Lisboa, sociólogo, professor. E espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Sociólogo e economista.